Mas principalmente na teoria que o Álvaro disse sobre a questão da reprodução, né? Exatamente, Sim, a espécie sim, que além de tudo está declinando. Isso é fato, a gente vem reduzindo cada vez mais a reprodução. Mas eu acho que à medida que... Vamos lá, se acontece, a gente vai parar num cenário como que o Álvaro propôs, que é o de uma subespécie que não se reproduz mais com essa e tal. E a gente... Eu acho que a percepção de quem... É que continuou, concordo. É que continuou. Tá certo. É que eu não acho essa não é a principal forma para a extinção humana. Não acho a mais provável. Qual que é a mais provável? Ó, então, eu diria que você tem 3 grandes possibilidades de extinção humana. Tá? Para começar, é o seguinte. Quando a gente fala em extinção humana, a gente está falando da eliminação da espécie. Aham. A eliminação da espécie como um evento único, ela sequer é a coisa mais provável. Não O é. mais provável é que exista em algum momento um cataclisma civilizatório. E dentro do cataclisma civilizatório, ou seja, morre mais de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, ou às vezes mais 4 bilhões, seria metade do mundo hoje em dia. Me dá um exemplo E a partir do cataclisma civilizatório, a gente de fato tem uma dissolução das estruturas sociais e aí sim o fim da espécie. Ou seja, não é que acaba de... Essa ideia que, entendeu, como dinossauros que sumiram sob meteoros, é muito difícil que isso aconteça. Então tá, então, por exemplo, como que o cataclisma civilizatório pode acontecer, né? Imagina a seguinte coisa, cada vez mais tá fácil, através de edição genética, etc. tal, você também criar patógenos, ok? Sim. A gente tem uma discussão séria, até hoje não está bem resolvido, qual é a origem do SARS-CoV, né, 19. Enfim, eu não quero entrar em paranoia, mas de fato a gente sabe que os laboratórios que fazem manipulação de patógenos são centros de altíssimo risco para a humanidade. Eles têm que ser muito bem cuidados. Sim. Pensa o seguinte, tecnologia DAI. Que legal, eu posso fazer como chama aquele aviãozinho assim? Drone na minha casa, eu compro os circuitos Raspberry Pi, faço o drone. Pô, que legal, posso brincar com o kit de genética, hoje em dia tem um monte desses kitzinhos, o cara faz... Tá falando do it yourself. Do it yourself. Tá. Tem um monte até CRISPR, tá? Edição genética, tem um monte de cara que faz CRISPR, que tá na internet, faz essas coisas, e é que pouco Caralho. no Brasil. Tem um monte de cientista amador americano que faz, e europeu que faz e na verdade asiático também, chinês, faz umas maluquices, entendeu? Pelo amor à ciência, à experimentação, nada demais. Mas resumindo, a gente vê uma tendência DAI forte, certo? Imagina que ao invés de você atacar um país ou uma entidade com a qual você tem uma relação opositiva com um avião que vai bater num prédio, você pode soltar um patógeno altamente letal, tá? Pensa nisso. Pensa você, laboratórios DAI de núcleos que sejam terroristas ou estados, eu não quero entrar nessa questão, porque terrorista em si é uma palavra ideológica, né? O cara lá que é terrorista não se acha terrorista. Uhum. Então, não vou entrar nessa, mas imagina um grupo ou estado atacando outro país, grupo ou estado, usando patógenos sintetizados em laboratório. Guerra biológica. O problema não é nem a guerra, é uma terrorismo biológico, Tá. é o caráter descentralizado que gera a merda, entendeu? Entendi. Porque quando as coisas são centralizadas, no final das contas, a política internacional, ela serve de arena para que os dois lados não se destruam. Foi o que aconteceu durante a Guerra Fria. A lógica da destruição mútua, que era a lógica de que, cara, como é que funciona, né? Os Estados Unidos e a antiga União Soviética tinham submarinos rodando o mundo com bombas, inclusive bombas de hidrogênio, embarcadas no submarino, além de bases espalhadas, que se alguma coisa acontecesse, que efetivamente caísse bomba atômica no país, em algum dos países da União Soviética ou nos Estados Unidos, a ordem imediata era destruir o inimigo. Ou seja, no final das contas, a inibição da destruição vinha desse assurance de destruição mútua. Esse é o paradigma, entendeu? Então os caras seguraram a onda e chegaram muito perto. Por exemplo, Cuba, né? Ali a questão dos mísseis em Cuba foi uma questão muito séria. Quase teve guerra nuclear, mas não teve por causa dessa questão. Não tem esse papo de meia guerra, meia destruição. O mundo, pelo menos esses dois grandes blocos iriam para as cucuias. Então o que acontece? Você tem uma organização. Quando você não tem a organização, esse é o X da coisa. E, portanto, na descentralização, você não tem para onde negociar. Como é que eu negocio o antígeno desse troço? Não tem negociação. Eu não tenho acesso e comunicação com esse outro grupo, porque justamente é uma célula desorganizada. Pensa gente ao redor do mundo absolutamente nihilista,
criando patógenos e jogando na humanidade, entendeu? Isso pode gerar um cataclismo civilizatório, uma perda de uma parte imensa, e a partir do cataclisma é fácil você imaginar guerras e outros fenômenos criados pela humanidade que acabam levando ao fim da espécie. Principalmente pelo Resident acesso, Evil. né? Resident Evil. Boa. Eu tava esperando ele finalizar. Você falou total ali Resident Evil, que é o jogo. Ah, é? Que legal. Pô, é isso daí. Eu nunca vi esse jogo, mas eu sei, sei que é muito famoso. É bom. Basicamente é isso, só que assim, esse Só que os outros viram patógeno deles, zumbi. assim, eles viram zumbi, né? Mas é onde dá a merda toda, porque um zumbi morde o outro, contamina. Então, blá, 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 esse é o blá, princípio. né? O princípio epidemiológico é o grande princípio de ameaça para a humanidade. É. Pô, mas esse lance de zumbi aí, isso daí é um absurdo fudido, cara. Você acha? Eu não acho. Olha, ó, viu? Eu não Resident acho. Evil, cara. Eu acho zumbi, começando na Mary Shelley, né, no Frankenstein, Aham. é um dos grandes símbolos, um dos grandes ícones da humanidade. Por que existe zumbi? Pensa bem. Na real, existe zumbi, isso você vê. Que isso, cara? Inseto, barata, toda carcomida assim. E um parasitazinho ali, um vírusinho ali, comandando. Não, mas pra aí é parada, um outro pá, pá, pá. bagulho. É um Mas outro é como bagulho. se fosse um zumbizinho. Eu meio que discordo. Eu acho que é difícil pensar um zumbi fora do humano. Porque eu acho que o que traz o caráter interessante do zumbi é justamente o contraste com a humanidade do homem. A humanidade do homem e da mulher. Esse é o negócio. É, Por quê? identificação, né? Você diz. Não, é mais ou menos. Assim, o que eu sinto? Que, no final das contas, o que nos marca como pessoas, como unidades de ser, é essa coisa que quando você fecha os olhos e fala, quem sou eu? E aí você sente a consciência de você mesmo. O que marca o zumbi é que ele não tem a consciência de si mesmo. E esse é o paradoxo. Por que o zumbi existe, né? Por que essa figura é tão forte? Porque é paradoxal pra gente ter essa consciência. Como é que eu sou alguma coisa que eu fecho os olhos e sinto se manifestar em mim, e de repente eu abro os olhos e eu tô olhando e eu sou esse ser vivo, entendeu? Mas de repente eu penso comigo mesmo, e aí isso tem uma força, uma voz, uma entidade que sou eu mesmo, que é etérea. Essa loucura dessa relação entre o eu que faz as coisas, faz um treino, não sei o que, daqui a pouco você para e você pensa, você sente uma coisa e fala, cara, eu sou essa coisa etérea que é virtual, mas eu sou essa coisa física. É esse paradoxo eterno que estava no Descartes, né, no dualismo. A gente nunca conseguiu resolver o problema do dualismo porque é um puta de um paradoxo existencial. Você sente, é uma loucura. Você tá dirigindo, você não tá nem pensando, você tá lá fazendo alguma coisa, de repente você para, você pensa alguma coisa, você pensa em você pensando, fala, que ideia engraçada que eu tive agora, ou que ideia louca, ou caramba, nossa, eu tô preocupado. Calma, Álvaro, calma, Cariani, entendeu? Quando você faz isso e você se relaciona com esse eu e você fala, cara, tem um eu que é como se fosse uma virtualização dentro dessa estrutura física. E isso daí que gera o choque da gente. Como é que a gente tem esse negócio que parece que só o ser humano tem isso? Faz a gente pensar no zumbi, que seria o ser que não tem. Mas aí eu acho que tu, assim, eu tava falando de outra coisa, porra. Tu foi pra um lado filosófico Ai, desculpa. do bagulho, caralho. Eu tava falando que, porra, a chance de, na prática, um morto levantar, eu acho isso aí, não acho que vai ter um vírus ou sei lá, qualquer porra que faça alguém que não, morreu né, levantar. Não, o morto levantar, não. Só o morto muito louco, né? Mas uma pessoa que Tem remédio morreu... que faz o morto levantar. Ô, Cariani, o teu eu etéreo é maromba também? Meu eu etéreo, cara, deixa pra lá. É porque vai muito do que ele falou, mas, por exemplo, se você destruir uma certa parte do cérebro onde você deixa de pensar, você vira um zumbi. Essa é uma forma pesada de falar coisa, né? Porque você pensar todo paciente com demência e tal, ele destrui essa mas parte, não vira por um exemplo, zumbi, né? Tem que tomar não tinha cuidado. uma coisa que você fazia que assim... Lobotomia? Isso. Sim. Que pá, destruiu o cara aqui, o cara... O cara fica... Vamos assim, a consciência, ela acontece em graus diferentes. E aí você vai perdendo a consciência, partes dela, conforme você vai tendo lesões cerebrais, você lesar totalmente seu cérebro, você fica sem consciência nenhuma. O coma não é nada mais, nada menos do que um estado de não consciência. Beleza. Mas o zumbi é outra coisa. O zumbi, o louco do zumbi, né? Pra mim, o grande zumbi da nossa história é o Frankenstein, né? Da nossa literatura. O louco do zumbi é que ele é como se ele tivesse uma intencionalidade. A gente tem medo do zumbi. Você não tem medo do paciente em coma. Você não tem medo do paciente com Alzheimer severo, sentado numa cadeira. Não te dá uma coisa que você fala, vou sair correndo. O zumbi, sim, é como se ele fosse um morto-vivo, porque no fundo, a ideia... Quer te almoçar, pô. É por que ele quer te ferrar se ele não tem consciência, entendeu? Qual que é o sentido? Eu não sei. É o natural.
É exatamente. Por exemplo, o Cariani exatamente. zumbi, eu ia ficar morrendo de medo. O cara é forte. Quer deteriorar esses músculos, Tem que malandro? consumir 6.000 calorias por dia. O que você acha que ele vai Ele fazer? vai pegar você assim com uma mão e fazer assim. Porque, assim, Não, falando de ficção, tem um zumbi e tem o zumbi daquele filme lá, que o zumbi rápido pra caramba, violento, come todo mundo, que é o do shopping lá. Do filme, mano. É o A Noite... Não. Caraca, esse zumbi é punk. A Noite dos Mortos... Não, não é não. Foda-se, esqueci o nome. Mas assim, eu também esqueci. Mas Se tem você um pegar zumbi... um zumbi que eu acho bem atualizado é o zumbi do Will Smith do Eu Sou a Lenda. Puta, pode crer, cara. Nossa, Porque animal. ele mostra muito do que seria aquilo. Caramba, a gente sensacional. vai falar no podcast do zumbi, que da hora. Dia 30 de você- dezembro, os caras preparando a ceia, ouvindo o podcast do zumbi, manja. É 2022 virando zumbi. Ninguém vai dormir à noite, mas não vou dormir vai. com alguém nessa porra aqui, eu não vou dormir sozinho hoje não. Mas é de fato O interessante. Eu Sou a Lenda, que ele pesquisava o sensacional. zumbi, alteração de frequência cardíaca do cara acelerada, instinto agressivo. tudo ali isso. no caso, no filme, ali no caso, realmente é uma mutação, porque... Era meio que uma irracionalidade, como se ele se exatamente. tornasse aí um animal que feroz. Tá, mas É aí isso que aí. tá. Eles, É como se a gente fosse um animal E aí, feroz. qual era a brincadeira do filme? É que o Will Smith começou a descobrir que eles não eram irracionais. Isso. Ele tinha algum sentimento, porque como ele pegou a mulher do cara pra examinar, o cara ficou louco e armou uma armadilha pra pegar ele do tipo, pô, peraí, esse zumbi aqui é ligeiro, cara. é ligeiro. Esse zumbi... De onde Muito você bom. nasceu, Douglas? Eu Nova não... Iguaçu. É de Nova Iguaçu esse zumbi. Meteu uma armadilha e me puxou pela pé, lembra? Esse zumbi é de Nova Iguaçu, mano. Isso daí é bravo ali. Se você... Muito É porque bom. eu acho que, falando de zumbi, se a gente for tentar categorizar a ficção, né? Tem vários tipos. Assim, são vários tipos. Vamos dizer assim que uma pessoa... Os modelos de zumbi, segundo o Douglas. Bora lá, Douglas. Mas aí já não é muito mais zumbi. Eu, por exemplo, eu adoro viajar. Viajar, assim, de como vai ser o futuro, como vai ser as coisas no futuro, como a tecnologia As pessoas pode me pagam chegar pra no fazer futuro. isso. Legal. Eu tenho consultoria de futurismo. Olha É o só que WeMind, da que é hora. maior do Brasil nisso. E eu adoro acreditar, isso aí sou eu, se eu puder estar falando merda, eu adoro estar na minha caixinha, que a nossa exploração espacial um dia, ela vai ser, e a gente vai poder estar em vários lugares fazendo uma viagem, não uma viagem física, mas uma viagem de transferência de consciência de um lugar para o outro. Ah, eu posso estar em Marte agora? Posso. Eu deixo meu corpo aqui e vou pro meu Cara, corpo lá. muito legal o que você tá falando, cara. E isso é que vai ter um corpo meu lá Avatar? sem a consciência. Pegou. Possivelmente isso. Então, vai ter um corpo nosso adaptado para Marte, aonde a gente consegue transferir a nossa consciência, na real, fazer a transferência da O consciência. cara mora na Terra. O cara mora na Terra e trabalha em Marte. Porque no final de Avatar, ele usa a natureza para fazer a transferência da consciência, porque o ser humano ainda não tinha essa tecnologia. No caso, ele conseguia pilotar o boneco dele lá remotamente. Mas eu acredito muito, cara. Por exemplo, a gente vai conseguir fazer a nossa exploração espacial assim. Porque, cara, não tem como você mandar algo físico de um lugar para o outro num tempo hábil. Mas a gente vai chegar de um lugar ao outro um dia, levando uma certa tecnologia, A gente não foi aonde lá a extinto gente antes. consegue transferir daqui para lá bem rápido. Entendeu? Então eu gosto muito de acreditar nisso. Que, por exemplo, em Marte, a gente vai ter uma civilização, possivelmente, de corpos adaptados para Marte. Aonde aqueles que são pioneiros, né, vão conseguir transferir a sua consciência daqui para lá e ficar lá. Ou, de repente, fica lá de O vez. que não é o metaverso, senão uma proposta imaginária de fazer uma coisa bem mais simples, mas que no fundo é inspirada nisso? Pensa bem, por que o metaverso está em alta? Porque as pessoas sonham com isso. Como é que eu crio um ambiente digital no qual eu possa me transferir e estar com outras pessoas sem que eu tenha, no fundo, que sair da minha casa? É louco isso, né? Porque você basicamente descobre meio que uma receita para imortalidade, né? Se você for pensar pra isso, você acha que... Por exemplo, você, Shake, do Flow Podcast, com dinheiro pra caramba, você não vai mandar fazer um estudo em cima disso pra você Cara, mas é que assim, viver eu mais já um conversei- pouquinho? Eu já conversei com
com neurocientistas e cientistas o suficiente para saber que eles não acreditam na digitalização da consciência. Não Sim. precisa ser digital, cara. Hoje você tá vendo aí impressão de organismos, organismos artificiais. Você pode Mas seguir como eu a vou mesma transferir receita. essa porra? Não, É ó, uma coisa sem- que eu acho que dá pra descobrir. Não sei se tem estudo em cima disso, mas por que não? Download da consciência é difícil. Por uma razão muito simples, no fundo. Que é o seguinte: as suas memórias, as suas experiências que vão definir quem você é, a gente acha que elas têm uma estrutura que é como se fosse assim, pequenos pontinhos ou algum tipo de armazenamento, uma estrutura básica que está armazenada de maneira muito clara, tal como um HD de um computador, tá? Que tem ou seja, um módulozinho que eu tiro esse módulo e ponho em outro computador, um pendrive, né? Os pendrives do mundo, na verdade, são as coisas que estão conectadas a gente. O nosso celular é o nosso pendrive, a gente estende a nossa consciência, a nossa racionalidade e tudo mais usando esses artifícios. Mas o cérebro em si não funciona como um pendrive. E essas experiências de memória, essas coisas todas, elas não estão exatamente nesse campo etéreo, que é esse que quando a gente fecha o olho e fala, quem sou eu? E você pensa em você. Elas, por exemplo, o Eric Kandel ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia lá na virada do milênio, mostrando que memórias de longo prazo geram atividade de gen. Atividade de gen, como vocês sabem, gera atividade de proteína, aminoácido. Ou seja, existe uma fisicalidade da memória de longo prazo. Você está entendendo? A ideia de que as experiências, as memórias e a identidade de cada um está num campo etéreo, tá errada. Não tem download da consciência porque você precisa da fisicalidade do Da cérebro. física e da química. Mas Da- se a gente. Mais se- da química do que da física. Mas se a gente conseguir uma tecnologia para recriar essa fisicalidade em algum lugar. Aí, tudo bem, eu recrio essa fisicalidade. Como é que dessa fisicalidade eu vou para recriação das memórias que eu tive? Aí no caso você tá basicamente fazendo um clone, né? Uma cópia. Exatamente. Se eu vou falar assim, tá bom, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar as mesmas estruturas e vou injetar as experiências. Para começar, isso não é real, porque eu teria que ter mapeado essas experiências. Vamos imaginar no ano 30, daqui a 30 mil anos, se o mundo não acabar, alguma coisa assim. Qual que é o problema dessa coisa? Que é sempre o paradoxo que eu gosto de pensar quando... Porque esse assunto é fascinante. Mas, olha, se eu efetivamente consigo criar uma estrutura consciente, ou seja, que é uma replicação do eu físico, e essa replicação do eu físico consegue ser injetada das minhas memórias e experiências de tal forma que emule o meu eu, por que eu não vou fazer isso no meu próprio eu? Sabe? Que se, Mas porra, eu quero, mas então eu tá bom, acho- vou ficar vivo mais A 100 vida mil inteira. anos, quando eu quiser. mas Pra que eu- caralho, perdão da palavra que tá em casa, eu vou vou tentar criar essa coisa. Vou dar um exemplo, desculpa te cortar, mas o último, paralela, acho que tem um paralelismo bom. A gente avançou muito na reabilitação neuromotora com exoesqueletos e tal. Mas no fundo, quem é que quer ficar com um troço de ferro? Cara, eu quero botar uma coisa aqui, célula-tronco e, enfim, edição genética, isso e aquilo, e fazer com que os tecidos, os ossos, a estrutura do corpo se recomponham, não é verdade? E eu não preciso de nada. É uma coisa parecida. Para que raios que eu vou usar esse outro eu, esse download, essa coisa toda, se eu consigo efetivamente recriar as estruturas físicas do cérebro, eu posso criar em mim mesmo e continuar vivo, feliz e contente, tá muito bem, obrigado. Então é esse tipo de questão prática que às vezes eu vejo nas discussões futuristas que precisa ser levado em conta também, minha opinião. Mas é recriação de tecido orgânico, você diz. Então para que eu vou criar num outro troço se eu posso criar em mim mesmo e continuar vivo? A gente tava falando, por exemplo, no caso, o exemplo era mais pra a gente fazer uma viagem muito mais rápido, entendeu? Transferência de consciência. Eu adoro ficção científica Mas por causa disso. mesmo Você assim- pode viajar e Mesmo comprovar assim, a sua essa viagem. consciência precisa viajar até lá de alguma forma. É. Vamos dizer que a gente inventou uma maneira de um condutor que leve essa porra pra lá. Esse condutor ainda vai respeitar os limites da física. Sim, né? vai. Então, Assim como uma transferência... Mas, pô, não seria muito mais rápido que Não, nem seria uma muito mais transferência rápido. de uma foto de lá pra cá. Não sei quanto tempo dura, mas é rápido. não é rápido. É rápido perante mais você rápido. fazer uma viagem pra lá. Muito mais.